Neste vídeo, nós vamos explicar um pouquinho o nome da teoria semiolinguística, uma teoria de análise do discurso postulada pelo pesquisador Patrick Charroudot. Quem é Patrick Charroudot? Patrick Charroudot é um pesquisador do CAD, Centro de Análise do Discurso da Universidade de Paris 13, tem publicações na área desde 1983. No Brasil, os livros mais importantes de Patrick Charroudot são Discurso Político, Discurso das Mídias, Linguagem de Discurso, Dicionário de Análise do Discurso em coautoria com Dominique Manguenot, mais recentemente A Conquista da Opinião Pública, além de diversos artigos publicados em coletâneas. Ele também tem a Gramática do Sentido e da Expressão, de 1992, e tem também um site onde vocês encontram vários textos, vários artigos do professor Patrick Charroudot. Aqui vocês têm a imagem do Dicionário de Análise do Discurso, em coautoria com o Dominique Manguenot. Então, os autores aqui, os pesquisadores aqui, fazem um mapeamento completo dos principais conceitos da análise do discurso por meio de mais de 400 verbetes escritos com a colaboração de cerca de 30 dos mais conceituados especialistas internacionais da área. É um dicionário muito bom para quem pesquisa, né, quem trabalha com análise do discurso, principalmente a semiolinguística. Aqui nós temos a imagem do livro Discurso das Mídias, do Patrick Charroudot. É um livro em que ele vai falar da complexa máquina midiática, ele vai falar das restrições, as especificidades de cada gênero, os modos de organização e as estratégias de encenação em funcionamento no discurso da informação. Ele vai questionar as práticas do mostrar a qualquer preço, do tornar visível o invisível e do selecionar o que é mais surpreendente, que acaba proporcionando uma imagem fragmentada do espaço público. É um livro muito interessante para quem quer trabalhar com corpus midiático. Aqui nós temos um outro livro do professor Patrick Charroudot. Nesse livro ele vai definir o que é discurso político, ele vai falar das condições do discurso político, os contratos, as estratégias, vai falar das restrições do discurso político, tem um capítulo específico só sobre etos, sobre os procedimentos linguísticos de etos, tem um capítulo específico só sobre os imaginários sociodiscursivos. Então, assim, é um livro muito bom para quem quer trabalhar com discurso político, e eu digo que não só para quem vai trabalhar com discurso político, mas, por exemplo, esses capítulos de etos e imaginários sociodiscursivos são capítulos fundamentais para quem quer trabalhar com esses conteúdos em qualquer corpus. Aqui nós temos um livro, Linguagem e Discurso, Modos de Organização, do Charroudot. Ele foi traduzido para a língua portuguesa, para a realidade brasileira, né? Os tradutores são brasileiros. É um livro muito bom, porque ele vai trabalhar, ele faz primeiro uma introdução de análise da semiolinguística, e depois ele vai esmiuçar cada um dos modos de organização do discurso, com exemplos, inclusive, da nossa realidade. Aqui nós temos um outro livro, A Conquista da Opinião Pública, como o discurso manipula as escolhas políticas. Nesse livro, em linhas gerais, ele vai falar sobre os mecanismos envolvidos na elaboração dos discursos que visam a conquistar a opinião pública. Quais seriam esses mecanismos? A dramatização, o apelo aos sentimentos, ao carisma e a exaltação de valores. Ou seja, como os políticos fazem para conquistar a opinião do seu público. E aqui, então, nós chegamos ao termo semiolinguística. O que significa o nome semiolinguística? Nós temos aqui uma citação, que eu vou fazer a leitura. Sêmio de semiose, evocando o fato de que a construção do sentido e sua configuração se fazem através de uma relação forma-sentido em diferentes sistemas semiológicos, sobre a responsabilidade de um sujeito intencional com um projeto de influência social num determinado quadro de ação. Linguística, para destacar a matéria principal da forma em questão, a das línguas naturais. Estas, por sua dupla articulação, pela particularidade de suas unidades sintagmática e paradigmática, em vários níveis, palavra, frase e texto, impõem um procedimento de semiotização do mundo diferente das outras linguagens.
Então, o que acontece? Os sujeitos da comunicação, quando interpretam ou leem, ouvem, recorrem não só ao signo verbal, né? E aí nós estamos falando em morfemas, palavras, frases. Isso interessa a linguística, né? Mas também eles recorrem ao não verbal, o que interessa a semiótica. Então, quando vamos analisar, por exemplo, um texto multissemiótico, nós não analisamos apenas a imagem, nós analisamos a imagem, mas precisamos analisar também o texto verbal, né? Então, precisamos analisar todos os elementos desse texto. Além disso, por que a gente pode dizer que a semiolinguística é do discurso? Porque o texto deve ser analisado em seu contexto discursivo, do qual fazem parte outros textos pré-existentes a ele e que circulam na sociedade em geral ou num dado grupo social. Então, a semiolinguística, em análise do discurso, aponta para a impossibilidade de se pensar a experiência da linguagem distante dos sujeitos históricos. Aqui, para exemplificar uma análise semiolinguística, eu trago uma análise que faço no artigo publicado no livro da EDUF em 2017, organizado pelas professoras Beatriz Feres e Rosane Monerá. O nome do livro é Análise de um Mundo Significado, a visão semiolinguística do discurso. E o título do meu artigo no livro é Do Mundo a Significar ao Mundo Significado, Estratégias Linguísticas e Discursivas na Construção do Sentido de Capa de Revista. Aqui, então, eu faço análise de uma capa da Veja, tá? De uma capa da Veja de 2015. Nesta capa, o tema central é política internacional, mais especificamente a triste peregrinação dos refugiados. Então, há a imagem, a foto de Aylan, um menino sírio de 3 anos de idade que morreu afogado no Mediterrâneo e foi encontrado na praia de Bodrum, na Turquia. Então, nessa capa, além do texto verbal, nós também temos o texto não verbal e toda a situação de comunicação que precisa ser levada em consideração na análise da capa da revista. Vamos então fazer uma análise semiolinguística desta capa, levando em consideração os 3 elementos constitutivos do nome semiolinguística: linguística, discurso e semiótica. Bem, linguística. As operações linguageiras que consistem em dar conta de um modo de existência dos seres do mundo são a identificação, a qualificação, a representação dos fatos e das ações, a explicação de sua razão de ser e de fazer e a relação. Bem, na capa, então, nós temos a identificação que aparece no nome, no logo da revista, Veja, e em alguns elementos da manchete. A manchete é: Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas, de onde então vem o mal? O mal e o bem vêm do homem. Então, nessa manchete, nós também temos a identificação: Deus, coisas, mal, bem e homem. Atuando junto com o processo de identificação, há o processo de determinação ou atualização, feito normalmente por meio de artigos, numerais, pronomes e advérbios dêticos. Esses elementos determinam ou indeterminam, permitindo a delimitação dos seres. Nessa capa, a maioria dos substantivos é atualizada por meio de artigos definidos. Então, coisas, por exemplo, as coisas, o mal, o bem, do homem. A segunda operação é a operação de qualificação. Essa operação pode atribuir informações objetivas ou subjetivas aos seres. Essa operação não é obrigatória, no entanto, ela vai revelar o ponto de vista do enunciador, ou seja, se a qualificação é realizada por meio de elementos favoráveis ao referente, leva o leitor a fazer uma interpretação positiva. Da mesma forma, se os elementos utilizados têm uma carga semântica negativa, o leitor tenderá a fazer uma avaliação negativa do referente ou do fato noticiado. Então, nessa capa, a revista coloca 2 seres em oposição, Deus e homem. Para o primeiro ser é atribuído o adjetivo bom. Então, Deus sendo bom, essa característica é reforçada ainda pela adjetivação atribuída ao que esse ser produz. Então, Deus produz coisas boas.
No entanto, quando esse eu enunciador indaga de onde vem o mal, a resposta a essa pergunta conduz o raciocínio do leitor para a caracterização do homem como um ser mau, já que ele produz o mal. O bem aparece entre parênteses, ou seja, no homem o mal prepondera sobre o bem. Essa interpretação é reforçada ainda pela imagem. Olha aí a análise semiótica. Então, essa interpretação é reforçada pela imagem, que analisaremos de forma mais detalhada mais à frente. Essa imagem da criança, criação de Deus, coisa boa, dá lugar à dor, ao mal provocado pelo homem, à morte por afogamento de uma criança que foge da guerra e busca paz e refúgio em outro país. Como a revista tem por objetivo sensibilizar o leitor, recorrendo à dramatização, um dos recursos é a utilização dos adjetivos subjetivos. Então, bom e mal são dois adjetivos subjetivos que são atribuídos a partir do ponto de vista daquele que enuncia. Uma terceira operação, ainda em linguística, é a operação de representação de fatos e ações. Por meio de verbos e advérbios, essa operação vai sinalizar as mudanças de estado dos seres. Os seres são transformados em identidades narrativas. Então, nessa capa, essa operação é verificada no uso dos verbos fez e vem. O homem é criação de Deus, no entanto, é dessa criação que vem o mal. A quarta e última operação é a operação de causação. Por meio da modalização de operadores lógicos e de outros elementos discursivos, essa operação, então, explicita a razão de ser e de fazer dos seres numa cadeia de causalidade. A sucessão dos fatos é explicada em relações de causalidade. Então, nessa capa, essa operação aparece por meio da interrogação. O eu enunciador interpela o tu destinatário, pondo em destaque o ponto de vista da revista a respeito do fato. Então, na verdade, o eu enunciador vai interpelar o tu interpretante, porque o tu destinatário, como nós vamos ver em outro vídeo, o tu destinatário é apenas uma ideia, uma projeção desse tu interpretante que entra, que é o ser social que entra em contato com essa capa de revista. Então, vejam que ainda nos elementos linguísticos, a revista, então, utiliza o discurso reportado, ou seja, o eu que enuncia toma por objeto um outro ato de enunciação. É uma modalidade de discurso complexa que depende da posição dos interlocutores, da maneira de narrar um discurso já enunciado e da descrição dos modos de enunciação de. Então, aqui, as manchetes dessa edição da Veja retomam dois outros textos. A primeira manchete, Deus sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Retoma um trecho do livro 7º, capítulo 5, de Santo Agostinho das Confissões. Só o fato de ser uma tradução do texto original, escrito em latim, pode revelar problemas quanto ao grau de fidelidade. A segunda manchete, resposta à primeira, o mal e o bem vêm do homem, é o título de um poema do polonês Czesław, ganhador do Nobel de Literatura em 1980. No poema, o polonês diz que o bem e o mal só existem no homem, e se a espécie deixar de existir, eles também desaparecerão. Também aqui, o discurso de origem passou por uma tradução, o que às vezes compromete o grau de fidelidade. Outro ponto importante a ser observado é que se o locutor, relator, retoma o discurso de outro, um outro discurso, todo discurso reportado é polifônico e, dependendo da mensagem, também será intertextual. Então, o que a gente pode concluir desse aspecto linguístico do texto, Então, nós podemos ver que nomes, atributos, modalidades, processos e conectores são elementos discursivos encarregados de transformar a língua em discurso. Essas categorias não funcionam de forma isolada, pelo contrário, constituem textos e esses textos, por sua vez, são organizados em função dos objetivos do eu comunicante.
Então, a escolha do modo de organização do discurso levará em conta os objetivos visados, o lugar social e os papéis dos participantes. Além disso, essa escolha normalmente é feita com base no tipo de texto que se quer construir. Agora, abordando um pouquinho o discurso nessa capa, nós temos que pensar em quem fala quem. Com qual propósito? Informar, incitar, persuadir, seduzir, emocionar? Em qual contexto? Quais estratégias discursivas são acionadas? Legitimidade, credibilidade e captação. Bem, então a revista Veja tenta passar uma imagem de um veículo de comunicação sério, objetivo e imparcial. No entanto, na capa em análise, o enunciador projeta uma imagem discursiva de alguém indignado e, ao mesmo tempo, sensibilizado com a situação dos refugiados. Essa imagem discursiva fica evidente quando analisamos as estratégias empregadas, ou seja, para ser reconhecido e alcançar seus objetivos, o eu comunicante, o sujeito social, ele vale-se de estratégias discursivas de legitimação, de credibilidade e captação. As estratégias de legitimação não se confundem com a legitimidade, que é uma conquista atribuída antecipadamente pela situação de comunicação. Por exemplo, um padre tem legitimidade para ministrar uma missa. Um juiz tem legitimidade para realizar um casamento. Aqui, quando a gente fala de legitimação, são as estratégias que dizem respeito àquelas estratégias utilizadas pelo sujeito a fim de mostrar ao sujeito destinatário, ao sujeito interpretante, que está apto a desempenhar uma determinada identidade social. Então, por exemplo, para se destacar de outras revistas, a Veja procura legitimar-se como um veículo de comunicação sério, objetivo, imparcial, fidedigno. Então, quem compra a revista espera ler não informações fabricadas, inventadas, sem caráter científico, mas matérias fundamentadas, fundadas na pesquisa, na investigação, provenientes de fontes sérias, confiáveis. Então, a revista precisa mostrar ao seu interlocutor que sua fala e sua maneira de expor os fatos correspondem à posição de autoridade que seu status lhe confere. Então, atuando com a estratégia de legitimação, nós temos também as estratégias de credibilidade e de captação. As estratégias de credibilidade são mobilizadas quando o sujeito locutor, aqui no caso a revista, quer que acreditem nele, ou seja, em seu projeto de linguagem. Então ele pode utilizar uma imagem de si, um ethos de uma revista séria, que faz ponderações, que sabe pesar os prós e os contras, que prova aquilo que diz, que relata fatos comprovados. Então, para mostrar que tem credibilidade, ele pode utilizar algumas atitudes discursivas, que são as atitudes de neutralidade, de distanciamento e de engajamento. Então, assumindo uma atitude de neutralidade, o sujeito locutor procura apagar em seu discurso qualquer traço de subjetividade, de julgamento pessoal ou de parcialidade. Então, para mostrar essa suposta e quase impossível neutralidade, a revista procura inserir em suas matérias dados estatísticos, depoimentos, entrevistas, atribuindo ao outro a responsabilidade do dizer. Só que na capa que nós estamos analisando, ao atribuir a autoria das informações das manchetes a Santo Agostinho e ao poeta polonês, a revista procura se esconder por trás da máscara discursiva de neutralidade. No entanto, como é sabido, ao reportar a fala de outro, faz-se com que o objetivo de reafirmar ou contestar uma ideia, e isso por si só já é uma tomada de posição. Então, a própria escolha da foto mostra o posicionamento da revista diante do fato noticiado. A segunda atitude, a de distanciamento, está muito ligada à de neutralidade, tendo em vista que essa atitude de distanciamento, nessa atitude, o sujeito locutor procura mostrar uma atitude fria, controlada, assumindo uma identidade discursiva de um especialista que analisa um fato sem expor sentimentos. Por mais que esse seja o objetivo pretendido pelos veículos de informação, esse distanciamento é quase nulo.
A Veja, por exemplo, deixa muito explícita a sua ideologia, a ideia que quer vender ao leitor. A capa, então, de uma revista antecipa para o leitor alguns dados dos fatos que serão noticiados. Essa antecipação normalmente vai direcionar o olhar do leitor para determinados aspectos, influenciando a interpretação. Então, se o leitor não estiver atento, ele vai interpretar os fatos a partir da ideologia da revista. Então, nessa capa, o objetivo da Veja é mostrar que o homem, mesmo criado por um Deus bom, é um ser mau. O bem é suplantado quando se vê a foto da criança morta. Vale ressaltar que a fotojornalista, por tentar imitar o real, é uma forma de credibilidade, ou seja, o fato não é uma invenção, mas aconteceu e a foto acaba sendo uma prova desse real. E a terceira e última estratégia de credibilidade é a atitude do engajamento. O sujeito locutor adota conscientemente em seu discurso uma posição. E essa atitude é verificada na mídia informativa, mesmo que a princípio essa não seja a ideia que se queira passar. Então, além da estratégia de credibilidade, na construção da identidade discursiva, o locutor também vai se valer de uma outra estratégia, que é a estratégia de captação. Para captar, então, a atenção do sujeito destinatário, do sujeito interpretante, o veículo de comunicação pode manipulá-lo discursivamente, apelando para o seu lado emocional, efeitos de patos. Na captação, então, o sujeito locutor pode se valer também de três atitudes: a polêmica, a sedução e a dramatização. Na atitude polêmica, quem comunica surpreende o interlocutor com questionamentos ou objeções a respeito das ideias em foco. Na atitude de sedução, muito presente nos textos publicitários, quem comunica propõe ao leitor um mundo imaginário, no qual ele, sujeito destinatário, desempenharia o papel de beneficiário. E por último, na atitude de dramatização, o sujeito locutor vai apelar diretamente para as emoções do sujeito destinatário, descrevendo fatos e dramas da vida. Nas capas da revista, mais especificamente na Veja, percebe-se a utilização dessas três atitudes de captação. Com jogo de cores, fotos impactantes, a foto é impactante, efeitos gráficos, a Veja tenta seduzir o leitor para comprar a revista. Então, aqui, por exemplo, quando a Veja propõe ao leitor uma manchete interrogativa, de certa forma, polemiza o fato, mesmo que induza o raciocínio do leitor para uma determinada conclusão. E a dramatização aparece explicitamente na utilização da foto. A Veja não poderia escolher foto melhor, tendo em vista que a imagem exposta foi mostrada nos noticiários e chocou o mundo. Em meio à correria da vida, as pessoas parecem acostumadas a ver adultos passando por necessidades, sendo agredidos ou mortos, mas a imagem de uma criança sensibiliza muito mais, mexe com as emoções mais profundas do ser, causa comoção. Que mãe não imaginou que poderia ser o filho naquela situação? Então, um dado relevante na análise das capas da Veja é a importância do diálogo entre o verbal e o texto visual, que nós vamos analisar agora no aspecto semiótico. Então, a imagem fotográfica apresenta uma primeira mensagem, a mensagem denotada, em contraposição à mensagem conotada, a leitura cultural realizada a partir das informações contextuais. Então, a fotografia de imprensa não é lida isoladamente, ela faz parte de um quadro maior, como, por exemplo, de uma capa de revista. Por isso, a leitura da imagem acaba sofrendo interferência de outros elementos, como das manchetes e da diagramação. Esses elementos interferem diretamente na interpretação da imagem, podendo retificar ou ratificar a informação. Nessa capa, há então a fotografia do menino Aylan, o menino sírio de 3 anos de idade que morreu afogado no Mediterrâneo e foi encontrado na praia de Bodrum, na Turquia. É uma foto divulgada pela mídia. Essa foto divulgada pela mídia conseguiu não apenas captar o momento, mas eternizar emoções intensas. Que poder tem uma foto para provocar tantas emoções?
Então, a primeira mensagem, a denotada, exibe uma criança deitada de bruços sobre a areia da praia e ao fundo o mar. A imagem passa de um processo de desumanização, como o mundo a significar, a um processo de humanização, como o mundo já significado. O corpo é identificado. Numa leitura mais aprofundada, a partir de códigos semiológicos, percebe-se uma mensagem conotada. Na foto, as roupas de passeio grudadas no corpo do menino indicam que elas estão molhadas. O corpo totalmente paralelo ao chão, em linha horizontal, enfatiza a dimensão estática, corpo sem vida, em oposição ao movimento das ondas do mar se aproximando, no movimento de ir e vir. Não é a imagem de alguém que resolve deitar-se sobre areia, mas de alguém que é molhado pelo mar e pela inércia do corpo, é mais especificamente a imagem de uma criança trazida pelas ondas do mar. Então, o corpo sozinho na praia, numa posição em que muitas crianças dormem, inerte, é a própria imagem do abandono, da total fragilidade do ser humano frente às forças da natureza. Com certeza, aquele corpo não pertence àquele lugar. A foto ainda é apresentada dentro de um quadro delimitado pelo fundo preto da capa, convidando o leitor para uma leitura centrípeta, dentro dos limites da fotografia. O enquadramento horizontal mais fechado dá a ideia de proximidade. O menino fica bem próximo do leitor. É possível ver detalhes, como por exemplo que as roupas estão molhadas. Os únicos elementos presentes na fotografia são o menino, em primeiro plano, a areia e o mar. Então, as linhas que conduzem o olhar do leitor distribuem-se de maneira equilibrada. O menino colocado na horizontal com fundo neutro e com ambos os lados do corpo em posições praticamente iguais é um exemplo de simetria numa fotografia. E essa simetria é útil para chamar a atenção do leitor para o elemento mais importante. Então, vejam quantos elementos nós podemos analisar, nós podemos verificar na imagem, na construção não verbal dessa capa aqui em específico. Então, eu convido vocês para lerem todo o artigo que foi publicado nesse livro da EDUF, tem outros artigos muito interessantes. Então, no artigo que eu faço análise dessa capa de revista é Do Mundo a Significar ao Mundo Significado, estratégias linguísticas e discursivas na construção dos sentidos de capa de revista. Então, nesse artigo, vocês encontram as referências bibliográficas que eu utilizo, inclusive referências relacionadas à análise da imagem. Então, dando continuidade à análise da capa, agora em seus aspectos semióticos, é bom falar que a linguagem verbal e não verbal são organizadas de modo a formarem não uma pura descrição, mas uma interpretação ou um conceito sobre alguma coisa. Não há isenção total a recortar uma imagem ou uma cena do mundo real, tendo em vista que há um sujeito que está por trás da câmera, cujas escolhas são definidas pelo seu modo de ver o objeto retratado. Então, nessa capa, se vocês observarem, é o preto o preto é a cor que predomina. Em nossa sociedade, o preto é a cor do luto. Então, o preto dá o tom da tragédia. A única luz, a natural, ilumina apenas o menino. Esse contraste nas cores reforça a informação da manchete, de que o mal vem do homem. O único ser iluminado é a criança, o bem criado por Deus. Além disso, contrastando com o preto, há o branco no logo da revista e o cinza nas manchetes. A luz, o foco vai incidir sobre a foto do menino. Além disso, o logo com letras grandes e cheias na cor branca, contrastando então com o preto, é quase como um grito para que o leitor veja a cena. Aqui, então, eu cito algumas referências, mas as referências completas vocês podem encontrar nesse artigo publicado no livro Análises de um Mundo Significado. Outras referências do Charroudot vocês encontram no próprio site do professor Patrick Charroudot. Espero ter ajudado um pouco com essa abordagem
do tema, né, do nome da teoria semiolinguística. Por que a teoria se chama semiolinguística? O que é fazer uma análise semiolinguística de um texto?